Olá, me chamo Valmir, mas o povo da roça me chama de Noite Fria, porque eu só apareço quando o silêncio pesa. E aqui, no mundo do terror, eu venho trazer para você os causos que a mata guarda e que os antigos juram que são verdade. A promessa do Coronel Santino. Ó, meus filhos, esse caos que vou contar para vocês agora é o derradeiro da noite. E eu garanto que vocês vão ficar arrepiados até o talo. É um caos que aconteceu lá no interiorzão de Minas, numa cidadezinha, que até hoje o povo não gosta muito de lembrar. Chamava Santa Rita das Pedras. E era uma daquelas vilas esquecida por Deus, sabe? Lugar onde o tempo parece que parou no século passado. Você não vai acreditar, mas foi bem assim que meu finado pai me contou. E ele jurava de pé junto que era tudo verdade. Dizia que conheceu pessoalmente o protagonista dessa história toda, um cabra chamado Joaquim Pereira da Silva. Mas todo mundo conhecia ele só por Quinzinho mesmo. O Quinzinho era um rapaz trabalhador, dessas pessoas que não conhece preguiça. Tinha uns 20 e poucos anos na época, moreno queimado de sol, mão calejada de tanto pegar na enxada. Morava numa casinha simples de adobe com a mãe dele, a dona Benedita, uma mulher santa que passava o dia todo rezando o terço e cuidando das galinhas. Agora, a história começa em 1943, no tempo da seca brava que assolou a região. Os homens mais antigos diz que nunca tinha visto coisa igual. O rio que cortava a cidade secou completamente. As plantações tudo morreu. E o gado começou a morrer de sede. O desespero tomou conta do povo e muita gente começou a ir embora, abandonando tudo para trás. Foi aí que apareceu na cidade um homem diferente. Um tal de Coronel Santino de Albuquerque. Um cabra alto, magro, que nem vara de pescar, sempre vestido de terno preto mesmo no calorão danado. Tinha uns 60 anos, cabelo branco penteado para trás com brilhantina, e um zóio azul que parecia que via através da alma da gente. Esse coronel chegou numa carroça puxada por 2 cavalos preto, lindão eles, que nem parecia que tinha andado légua e légua debaixo daquele sol escaldante. E sabe o que mais chamava a atenção? Os bichos não suavam uma gota sequer, coisa que nunca ninguém tinha visto. O coronel se instalou na casa grande abandonada que ficava no alto do morro, uma construção antiga que pertencia aos Barão do Café. E logo no primeiro dia, mandou espalhar a notícia pela cidade. Ele ia dar trabalho e comida para quem tivesse coragem de trabalhar para ele. Quinzinho, que estava desesperado vendo a mãe dele passando necessidade, foi um dos primeiros a se apresentar. O coronel recebeu ele na varanda da casa grande, sentado numa cadeira de balanço que rangia a cada movimento. "Você é trabalhador, meu filho?" perguntou o coronel com uma voz grossa que ecoava mesmo sem ele gritar. "Sou sim, senhor coronel. Trabalho desde pequeno e não tenho medo de serviço pesado", respondeu o Quinzinho tirando o chapéu da cabeça. "Ótimo! Mas eu quero fazer uma proposta diferente para você, rapaz. Tenho um serviço especial, que vai durar 3 anos certinho. Se você ficar comigo esse tempo todo, sem questionar, sem faltar um dia sequer, eu vou te pagar uma quantia que vai mudar sua vida para sempre." E aí o coronel abriu uma maleta de couro e mostrou mais ouro do que o Quinzinho tinha visto na vida inteira. Moeda brilhante que até doía os olhos de olhar. "Isso tudo aí vai ser seu ao final dos 3 anos. Mas tem uma condição. Você não pode contar para ninguém que tipo de serviço vai fazer para mim. Nem para sua mãe, nem para a namorada, nem para o padre. É segredo absoluto. Você aceita ou não aceita?" O Quinzinho ficou meio ressabiado, né? Mas a fome apertando e vendo a mãe dele definhando, que escolha ele tinha? Aceitou na hora. Começou então o trabalho mais estranho que alguém já teve notícia. Todo dia, na boca da noite, o Quinzinho subia para o morro e desaparecia na casa grande até o raiar do dia. Quando voltava, estava sempre pálido, cansado e com um jeito meio assombrado. A mãe dele perguntava o que ele fazia lá em cima, mas ele só balançava a cabeça e mudava de assunto. O povo da cidade começou a cochichar.
inventando as histórias mais doidas. Uns diziam que o coronel era um alquimista que fazia ouro falso. Outros juravam que ele era enviado do demo, fazendo pacto com as almas penadas. Mas o que ninguém sabia é que o serviço do Quinzinho era muito mais estranho do que qualquer um podia imaginar. Ele ajudava o coronel a cuidar de uma criação. Mas não era gado nem porco não. Era gente. Gente que tinha morrido e que o coronel mantinha viva de alguma forma diabólica. No porão da Casa Grande tinha dezenas de corpo deitado em mesa de pedra, conservado que nem se tivesse morrido ontem. E todo dia o coronel fazia uns ritual esquisito, acendendo vela preta, desenhando símbolo no chão com giz vermelho e sussurrando palavra em língua que nem o diabo conhecia. O trabalho do Quinzinho era cuidar desses corpos, limpar eles, arrumar as roupas e principalmente alimentar eles, porque por mais impossível que pareça, ele se alimentava. Não falava, não se mexia, mas quando o Quinzinho chegava perto com uma tigela de mingau especial que o coronel preparava, eles abria a boca sozinho e engolia tudo. E o mais arrepiante de tudo, o Quinzinho reconheceu vários desses corpos. Era gente da região que tinha morrido nos últimos anos. O velho Manuel, que morreu de pneumonia, a dona Lourdes, que morreu de parto, o garoto Zezinho, que caiu do cavalo e quebrou o pescoço. Mas o Quinzinho não podia falar nada. A promessa estava feita, e o ouro brilhando na maleta do coronel era a única esperança da família dele. Os meses foram passando, e coisa estranha começou a acontecer na cidade. As pessoas que tinham parente enterrado no cemitério começaram a sonhar com eles todas as noites. Sonho realista demais, onde os mortos apareciam pedindo socorro, dizendo que estava preso em algum lugar escuro e não conseguia descansar. A dona Maria Joaquina, mãe do menino Zezinho, ficou tão perturbada com o sonho que começou a definhar. Ela dizia para todo mundo que sentia o filho chamando ela, mas não sabia de onde vinha a voz. Foi quando aconteceu a primeira desgraça. O João Batista, cunhado do velho Manuel, resolveu ir ao cemitério de madrugada para ver se o túmulo do velho estava mesmo vazio, como ele sonhava toda noite. E quando abriu a cova, cadê o corpo? Só terra fofa e caixão vazio. A notícia se espalhou que nem fogo em palha seca. Em pouco tempo, várias famílias foi cavar os túmulos do seu ente querido e a realidade terrível veio à tona. Mais da metade dos caixão estava vazio. O povo ficou desesperado. Começaram a cogitar que tinha ladrão de corpo na região, vendendo os defuntos para a faculdade de medicina da capital. Mas os mais velhos, que sabiam das coisas, começaram a suspeitar de algo muito pior. Foi o senhor Antenor, benzedor respeitado da região, que deu nome aos boi. Ele reuniu os homens da cidade numa noite de lua nova e falou: "Olha aqui, compadre, isso que está acontecendo não é coisa natural, não. Tem alguém mexendo com força que não devia mexer. E eu desconfio que a resposta está naquela casa grande lá em cima." Nessa mesma noite, um grupo de homem corajoso resolveu subir o morro para investigar. Mas quando chegaram perto da casa, sentiram um frio na barriga que não era do vento, não. Era um frio que vinha de dentro, que gelava a alma. E foi aí que eles viram o Quinzinho saindo da casa carregando uma lamparina. Mas o rapaz estava diferente, magro que nem defunto, olho fundo na cara e uma palidez de fazer dó. Parecia que a vida estava sendo sugada dele aos pouquinhos. Os homens se esconderam atrás das árvores e seguiram o Quinzinho até a beira do rio seco. E lá, embaixo da ponte velha, ele começou a cavar um buraco na areia. Quando terminou, tirou de dentro de um saco uma coisa que fez o sangue de todo mundo gelar nas veias. Era o coração do menino Zezinho, ainda palpitando, vermelho vivo, como se tivesse acabado de sair do peito da criança. O Quinzinho enterrou o coração, fez o sinal da cruz ao contrário e sussurrou umas palavras que os homens não conseguiram entender. E na mesma hora a terra começou a tremer
e de dentro do buraco começou a brotar água. Água limpa, cristalina, que logo formou uma pequena nascente. Os Romi ficaram paralisados de susto. Agora tudo fazia sentido. O coronel estava usando os corpos dos mortos para fazer milagre, trazendo água de volta para a cidade. Mas qual era o preço de tudo isso? No dia seguinte, a notícia da nascente nova se espalhou e o povo, desesperado pela sede, correu para beber da água. E realmente a água era a coisa mais gostosa que já tinha provado. Parecia que trazia vida de volta para o corpo de quem bebia. Mas o senhor Antenor alertou: não bebam dessa água, pelo amor de Deus, ela é amaldiçoada com sangue de inocente. Porém a sede era mais forte que o medo, e muita gente ignorou o aviso do benzedor. Passaram-se mais alguns meses, e o Quinzinho estava cada dia mais fraco. A mãe dele, Dona Benedita, vivia rezando e pedindo para ele largar esse serviço maldito, mas ele dizia que não podia quebrar a promessa. Foi numa noite de sexta-feira da Paixão que tudo chegou ao fim. O Quinzinho subiu para o morro como sempre, mas dessa vez o coronel tinha um sorriso diferente no rosto. Um sorriso que gelou o sangue do rapaz. Chegou o dia, meu filho, disse o coronel. 3 anos certinho. Você cumpriu sua parte do acordo com perfeição. Agora é hora de receber sua recompensa. E aí o coronel abriu a maleta cheia de ouro e estendeu para o Quinzinho. Mas quando o rapaz foi pegar, o coronel segurou o pulso dele com força. Só tem um detalhe que esqueci de mencionar, rapaz. O pagamento é completo. Sua alma também faz parte do acordo. O Quinzinho tentou se debater, mas a força do coronel era sobrenatural. E foi aí que ele entendeu a verdade terrível. O coronel não era homem comum, não. Era o próprio capeta, coletando alma para aumentar seu rebanho de morto-vivo. Com a força que ainda tinha, o Quinzinho gritou uma oração que a mãe dele tinha ensinado desde pequeno. E, para surpresa de ambos, o coronel soltou a mão dele como se tivesse pegado fogo. Você acha que essa oraçãozinha de nada vai me impedir? Riu o coronel. Você já está marcado, rapaz. Já bebeu da água amaldiçoada. Já cuidou dos meus servos. Sua alma já me pertence. Mas o Quinzinho continuou rezando e uma luz dourada começou a cercar ele. E foi aí que apareceu alguém que mudou tudo. A Dona Benedita. A santinha da mãe dele tinha subido o morro, seguindo o coração de mãe que sentia o filho em perigo. E ela trazia na mão a única coisa que podia salvar o Quinzinho: a água benta que o padre Antônio tinha abençoado na igreja matriz. Sai de perto do meu filho, demo maldito! Gritou a velha, jogando a água benta no coronel. O efeito foi imediato. O coronel começou a se contorcer, gritando numa voz que parecia vir do próprio inferno. Sua aparência começou a mudar. A pele ficou escura como carvão. Os olhos viraram brasa viva. E chifre começaram a crescer na testa dele. Isso não vai ficar assim, berrou o demônio. Vocês vão pagar caro por isso. E numa explosão de fogo e enxofre, ele desapareceu, levando junto toda a casa grande e os corpos dos mortos que mantinha cativo. Mas antes de sumir completamente, o capeta fez uma última maldade. Com um gesto da mão, ele amaldiçoou a cidade inteira. Todo mundo que bebeu da água dos mortos vai carregar a marca da maldição. E quando chegar a hora de cada um, eu vou voltar para cobrar. E foi exatamente o que aconteceu. Nos anos que se seguiram, todas as pessoas que tinham bebido da água amaldiçoada começaram a ter morte estranha. Uns morriam durante o sono, sempre na sexta-feira da Paixão. Outros desapareciam no meio da noite e era encontrado morto em lugar impossível, como no alto de árvore ou dentro de poço seco. O próprio Quinzinho, mesmo tendo sido salvo pela mãe, carregou as marcas do que tinha vivido para o resto da vida. Ele envelheceu precocemente, o cabelo ficou branco antes dos 30 anos e ele nunca mais conseguiu dormir direito. Vivia contando os mesmos pesadelos onde via os mortos-vivos pedindo socorro. Ele casou, teve filho, mas nunca contou para ninguém o que realmente aconteceu naqueles 3 anos.
Só no leito de morte, já velhinho, é que ele chamou o filho mais velho e contou toda a verdade. E sabe o que é mais arrepiante de tudo? A cidade de Santa Rita das Pedras existe até hoje, mas ela mudou de nome. Agora chama São Sebastião das Águas. E adivinha onde fica a praça principal da cidade? Exatamente no lugar onde ficava a casa grande do coronel. Eles construíram uma igreja bonita lá, dedicada ao Santo Protetor. Mas os mais antigos jura que ainda hoje, nas noites de Sexta-feira da Paixão, dá para ouvir barulho estranho vindo debaixo da terra. Como se alguém tivesse batendo no chão, tentando sair. E a nascente que o Quinzinho abriu com o coração do menino Zezinho, ela virou a fonte principal da cidade. A água continua cristalina e gostosa. E muita gente de fora vem lá buscar água, dizendo que ela cura todo tipo de doença. Mas os moradores antigos nunca bebem dessa água. Eles sabem que algumas coisas é melhor deixar para lá, por mais tentador que seja. O Quinzinho morreu aos 83 anos, cercado dos filhos e neto. Mas mesmo na hora da morte, ele repetia a mesma coisa. Não bebam da água, não bebam da água. E vocês sabem o que é mais impressionante? O túmulo dele no cemitério novo nunca teve flor que vingasse. Qualquer rosa, cravo ou margarida que plantam lá murcha no mesmo dia. Como se a terra rejeitasse qualquer sinal de vida. Mas tem uma coisa que até hoje ninguém consegue explicar. Todo ano, na data da morte do Quinzinho, aparece no túmulo dele uma moeda de ouro. Brilhante, nova, como se tivesse acabado de sair da Casa da Moeda. E por mais que a família retire, no ano seguinte sempre aparece outra. Será que é o coronel cobrando a dívida que nunca foi paga? Ou será que é o próprio Quinzinho tentando avisar da além que alguns acordos nunca devem ser feitos? Uma coisa eu posso garantir para vocês, meus filhos. Dinheiro fácil sempre cobra um preço alto demais. E às vezes, esse preço é maior do que a gente pode imaginar. E por isso que eu sempre digo, quando aparecer alguém oferecendo riqueza sem explicar direito de onde vem, é melhor passar longe. Porque tem coisa nesse mundo que é melhor ficar na pobreza do que vender a alma. E o povo até hoje não fala muito disso, não, mas eu garanto que essa história é mais verdadeira que muito caos que anda por aí. Porque o mal, meus filhos, ele sempre encontra um jeito de cobrar o que é dele. Agora vocês já sabem, se um dia passarem por São Sebastião das Águas e virem aquela fonte cristalina no centro da cidade, lembrem do que o velho aqui contou. Água bonita nem sempre é água boa. E alguma sede é melhor aguentar do que matar com água amaldiçoada. Que Deus proteja vocês de todo mal e que essa história sirva de lição para a vida inteira, porque no final das contas, a maior riqueza que a gente pode ter é uma consciência limpa e uma alma em paz com o Criador. Relato 2. O cavalo que chorava de madrugada. Você já ouviu chorar de cavalo? Não tô falando do relincho comum, não. Tô falando de choro mesmo, que nem gente. Pois bem, lá pelas bandas de Três Corações, no sul de Minas, tinha um fazendeiro chamado Sebastião Ferreira que criava uns dos melhores cavalos da região. Homem trabalhador, honesto, daqueles que acordava antes do galo cantar e só parava quando a lua já estava alta no céu. Sebastião tinha uma égua Bahia, bonita que nem um quadro, chamada Estrela. Essa égua era especial. Uai! Parecia que entendia cada palavra que o homem falava, obedecia só no olhar e tinha um jeito carinhoso que chegava a dar dó. Ela tinha uma estrela branca bem no meio da testa, daí o nome, né? E era mansa, que nem um cordeiro, mas valente na hora que precisava. Acontece que num certo ano, lá para as tantas de 1987, começou uma seca danada na região. O pasto ficou amarelo. O córrego que cortava a propriedade virou só um fio d'água. E o Sebastião estava passando um aperto dos brabo. Tinha que vender parte do gado e estava cismado que ia ter que se desfazer da estrela também. Foi quando apareceu na porteira um sujeito estranho.
Alto magro que nem vara de pescar, com um zóio meio esverdeado que dava até arrepio. Disse que se chamava Cornélio, que vinha de longe e que tinha ouvido falar da égua bonita do Sebastião. Queria comprar ela e ofereceu um preço que era quase o dobro do que qualquer animal valia na época. Sebastião ficou meio desconfiado, né? Porque não fazia sentido pagar tanto assim por um cavalo, mesmo sendo a estrela tão especial. Mas a necessidade apertava, e a mulher dele, Dona Aparecida, estava grávida do primeiro filho. Precisava do dinheiro para comprar remédio, para reformar a casa que estava caindo aos pedaços. Mas veja bem, seu Cornélio, disse o Sebastião, essa égua é muito apegada comigo. Ela não vai ficar bem longe daqui, não. O homem sorriu de um jeito meio sinistro e falou, não se preocupe não, seu Sebastião. Eu sei cuidar muito bem de cavalo. Ela vai ficar numa boa, pode deixar. E assim foi feito o negócio. O Cornélio pagou em dinheiro vivo, nota nova, pegou a estrela pela rédea e saiu estrada afora. A égua olhou para trás umas 3 vezes, como se tivesse pressentindo alguma coisa, mas foi embora quietinha. Nos primeiros dias, Sebastião ficou meio tristonho, mas logo se animou porque conseguiu quitar as contas, comprar ração para os outros animais e ainda sobrou um dinheirinho para quando o bebê nascesse. Dona Aparecida também ficou mais aliviada e a vida parecia que ia melhorar. Mas aí, na 3ª noite depois que a estrela foi embora, começou a acontecer uma coisa muito esquisita. Lá, pelas tantas da madrugada, o Sebastião acordou com um barulho que ele nunca tinha ouvido antes. Era como se alguém tivesse chorando no terreiro, um choro doído, desesperado, que chegava a cortar o coração. Ele se levantou devagarinho para não acordar a mulher, pegou a lanterna e foi lá fora ver o que estava acontecendo. Quando acendeu a luz, não viu nada além dos próprios cavalos dele no pasto, todos quietos, como se nada tivesse acontecido. Mas o choro continuava, baixinho agora, vindo de algum lugar que ele não conseguia identificar. Na noite seguinte, a mesma coisa. E na outra também. Sempre na mesma hora. Sempre aquele choro que parecia vir de todo lugar e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Sebastião estava ficando meio desesperado, porque não conseguia mais dormir direito, e Dona Aparecida, que estava nos últimos meses de gravidez, também estava sendo perturbada pelo barulho. Foi quando o vizinho mais próximo, seu Domingos, apareceu lá de manhã cedo, meio assombrado. Ô Sebastião, que trem esquisito é esse que está acontecendo na sua terra à noite? Minha mulher está com medo de sair de casa depois do escuro. Como assim, seu Domingos? Uai, esse choro que vem da direção da sua casa. Parece choro de cavalo, mas não é relincho não. É choro mesmo, igualzinho gente sofrendo. Sebastião ficou gelado. Se o vizinho também estava ouvindo, então não era coisa da cabeça dele não. Alguma coisa estava muito errada. Naquela noite, ele ficou acordado esperando. E quando deu 00:30 em ponto, o choro começou de novo. Mas dessa vez, Sebastião prestou mais atenção e percebeu que o som vinha lá do fundo da propriedade, perto de uma grota que tinha umas árvores antigas, meio assombrada. Pegou a espingarda, a lanterna mais forte que tinha, e foi caminhando devagar na direção do barulho. Quanto mais perto chegava, mais alto ficava o choro e mais o coração dele disparava. Quando chegou na beirada da grota, quase caiu para trás do susto. Lá embaixo, amarrada numa árvore velha, estava a estrela. Mas não era mais a égua bonita e bem cuidada que ele conhecia. Ela estava magra, machucada, com o pelo sem brilho e os olhos cheios de desespero. E ela estava chorando, uai. Chorando que nem uma criança perdida, lágrima descendo pela cara e tudo. Sebastião desceu correndo na grota, cortou a corda que prendia a égua e começou a afagar ela, tentando acalmar. Calma, minha estrela, calma. Eu tô aqui agora. A égua parou de chorar na mesma hora e encostou a cabeça no peito dele, como fazendo um carinho.
Sebastião olhou ao redor e viu que tinha uns desenho esquisito riscado no chão, uma fogueira apagada com resto de coisa queimada que ele não soube identificar o que era. Levou a estrela de volta para casa, deu água, ração, cuidou dos machucados dela com todo carinho. A égua comeu e bebeu como se tivesse passado o dia sem nada, e quando amanheceu, já estava um pouco melhor. Mas Sebastião sabia que aquilo não tinha acabado. O Cornélio ia voltar atrás da égua e alguma coisa me dizia que aquele homem não era gente comum, não. Então ele foi na cidade, procurou o padre e contou tudo o que tinha acontecido. O padre, que era um homem sábio e já tinha visto muita coisa estranha na vida, benzeu uma água e deu para Sebastião, junto com 1/3 que tinha sido da mãe dele. Meu filho, tem força do mal nessa história. Esse homem que comprou sua égua não queria ela para montar, não. Queria ela para outra coisa, coisa que não é de Deus. Você guarda esse terço sempre com você e essa água benta se borrifa ao redor da sua propriedade. Sebastião fez como o padre mandou. Borrifou a água benta em todo o terreiro, amarrou o terço no pescoço e ficou de guarda. Naquela noite não teve choro nenhum. A estrela dormiu sossegada no pasto e parecia que tudo tinha voltado ao normal. Mas 3 dias depois, lá pelas 5 horas da tarde, apareceu o Cornélio na porteira. Só que agora ele estava diferente, mais magro ainda, com os olhos mais esverdeados e tinha uma raiva no olhar que dava medo. Seu Sebastião, eu vim buscar minha égua. Ela fugiu e eu sei que está aqui. Ela não fugiu não, seu Cornélio. Alguém abandonou ela amarrada numa grota, machucada e morrendo de fome. Eu só fiz o que qualquer cristão faria. O homem deu um sorriso que não tinha nada de alegria. Não me interessa. Eu paguei por ela. Ela é minha. E eu vim buscar. Não vou entregar, não. Você não sabe cuidar de cavalo e eu já devolvi seu dinheiro. Tá aqui, ó. Sebastião mostrou o dinheiro que tinha separado, cada nota que o Cornélio tinha dado. Mas quando o homem olhou para o dinheiro, as notas viraram folha seca na mão do Sebastião. Esse dinheiro não vale nada, seu Sebastião. Era só para você entregar a égua. Agora eu vou levar ela do mesmo jeito e você não vai poder fazer nada. Foi aí que Sebastião puxou o terço do pescoço e começou a rezar. O Cornélio deu um pulo para trás, como se tivesse levado um choque. Guarda isso aí, Rome. Não precisa disso, não. Precisa sim. E você vai sair da minha terra agora mesmo, senão eu chamo a polícia. O Cornélio ficou uns minutos parado, olhando fixo para o Sebastião, e depois falou com uma voz que parecia vir de muito longe. Tá bom, seu Sebastião, mas lembra de uma coisa. Quem mexe com o que é meu, paga o preço, e o preço sempre chega. E saiu andando estrada afora, sem pressa, como se não tivesse acontecido nada. Sebastião ficou meio preocupado, mas pensou que tinha se livrado do problema. A estrela foi se recuperando aos poucos. Voltou a ficar bonita e carinhosa como antes, e a vida seguiu normal. Dona Aparecida deu à luz uma menina linda, que eles chamaram de Maria, e por uns meses tudo foi paz e alegria na casa. Mas aí, quando a menina fez 6 meses de idade, começou a acontecer uma coisa muito estranha. A estrela começou a ficar inquieta de noite, andando de um lado para o outro no pasto, relinchando baixinho como se estivesse vendo alguma coisa que ninguém mais via. E toda vez que ela ficava assim, a pequena Maria acordava chorando. Um choro desesperado que só parava quando Sebastião ou Dona Aparecida pegava ela no colo e ficava rezando. Foi aí que eles perceberam que a égua estava protegendo a criança de alguma coisa. Uma noite, Sebastião decidiu ficar acordado para ver o que estava acontecendo. Lá pelas 2 horas da manhã, a estrela começou a relinchar alto, correndo de um lado para o outro no pasto. Sebastião olhou pela janela e viu uma sombra escura se movendo em direção à casa. A sombra tinha formato de gente, mas era mais alta que qualquer pessoa normal e parecia flutuar em vez de caminhar. Sebastião pegou a espingarda e o terço, mas antes que pudesse sair de casa, a estrela saltou a cerca do pasto e foi correndo em direção à sombra.
O que aconteceu depois foi uma das coisas mais assustadoras que Sebastião já viu na vida. A égua e a sombra começaram como que uma luta, com a estrela empinando e dando coice e a sombra tentando envolver ela com uns braços compridos que pareciam fumaça. A luta durou uns 5 minutos, com um barulho estranho, como se fosse vento forte misturado com grito abafado. De repente a sombra soltou um grito terrível e desapareceu. A estrela ficou parada no meio do terreiro, ofegante, com espuma na boca, mas vitoriosa. A partir daquela noite, o Cornélio nunca mais apareceu. A sombra também nunca mais voltou. A estrela viveu mais 15 anos na fazenda do Sebastião, sempre protegendo a família, sempre carinhosa e fiel. Quando ela morreu de velhice, toda a família chorou como se tivesse perdido um parente. Mas até hoje, quando alguém da família está passando por algum perigo ou dificuldade, eles dizem que ouvem, lá pelas tantas da madrugada, um relincho baixinho, carinhoso, como se a estrela ainda estivesse por ali, cuidando de quem ela amava. E olha, eu conto essa história porque conheci o Sebastião pessoalmente. Ele me contou cada detalhe, e pelo jeito que ele falava, pelos olhos dele, eu sei que tudo aquilo era verdade. A égua estrela salvou aquela família de alguma coisa muito ruim, e mesmo depois de morta, ainda continua protegendo. Por isso eu sempre digo, nunca subestima o amor de um animal. Uai, eles enxergam coisa que a gente não vê e são capazes de tudo para proteger quem eles gostam. Relato 3. A menina que sumiu no brejo. Agora eu vou contar uma história que aconteceu lá no Pantanal, perto de Corumbá, lá pelos anos de 1993. É uma história triste, que mexe com o coração da gente, mas que ensina uma lição importante sobre não mexer com coisa que a gente não entende. Tinha uma família que morava numa fazenda bem isolada, longe de tudo e de todo mundo. O pai se chamava Antônio, a mãe era Dona Lourdes, e eles tinham 3 filhos, 2 meninos, o João e o Pedro, e uma menina pequena, a Rosinha, que na época tinha só 7 aninhos. A Rosinha era uma criança especial, sabe? Daquelas que parece que nasceu com um dom diferente. Ela conversava com os bichos como se eles entendessem cada palavra, sabia quando ia chover só de olhar para o céu, e às vezes falava umas coisas que deixava os pais dela meio preocupado. Por exemplo, ela chegava em casa e falava assim: "Mamãe, a vaca malhada tá triste hoje, ela perdeu o bezerro dela lá no pasto longe." E quando iam verificar, lá estava o bezerrinho perdido mesmo, muitas vezes machucado ou preso em algum arame. Ou então, ela falava: "Cai, papai, não vai na cidade hoje não, que vai acontecer uma coisa ruim na estrada." E o Antônio, que já tinha aprendido a respeitar as palavras da filha, ficava em casa. Depois, eles ficavam sabendo que tinha acontecido algum acidente ou problema justamente naquele dia. A menina também tinha uma ligação muito forte com o brejo que ficava nos fundos da propriedade. Era um lugar meio misterioso, cheio de plantas diferentes, com uma lagoa no meio que ninguém sabia bem qual era a profundidade. Os mais velhos da região contavam história estranha sobre aquele lugar, mas a família nunca deu muito ouvido. A Rosinha vivia falando que no brejo morava a moça bonita da água, e que ela conversava com a menina quando ela ia brincar por lá. Os pais achavam que era coisa de criança, imaginação, sabe como é. Mas sempre falavam para ela não entrar muito no brejo, porque podia ter cobra-jacaré, essas coisas perigosas. Num certo dia de março, bem na época da cheia, começou uma chuva muito forte que durou quase uma semana. O brejo ficou cheio, a lagoa transbordou, e toda aquela região virou praticamente um mar de água barrenta. A família ficou meio isolada, porque a estrada que ligava a fazenda à cidade ficou intransitável. Foi quando começou a acontecer uma coisa muito estranha. Durante a chuva, principalmente de noite, eles ouviam uma cantoria vindo da direção do brejo.
Era uma voz de mulher, muito bonita, cantando uma música que ninguém conhecia, numa língua que parecia meio indígena, meio coisa de outro mundo. A princípio, só a Rosinha ouvia. Ela acordava no meio da noite e ficava na janela, escutando a cantoria com um sorriso no rosto, como se estivesse ouvindo a coisa mais linda do mundo. Quando os pais perguntavam o que ela estava fazendo, ela falava: "A moça bonita da água está cantando para mim, mamãe. Ela está chamando." Dona Lourdes ficava preocupada, mas o Antônio sempre dizia que era só imaginação de criança, que com aquela chuva toda qualquer barulho podia parecer cantoria. Mas depois de uns 3 dias, toda a família começou a ouvir. Era realmente uma voz muito bonita, muito doce, que dava vontade de sair de casa e ir atrás dela. Principalmente a Rosinha ficava como que hipnotizada quando a cantoria começava. Uma noite, lá pelas 2 da madrugada, Dona Lourdes acordou e percebeu que a Rosinha não estava na cama. Procurou pela casa toda, acordou o marido e os filhos, mas a menina tinha sumido. A porta da frente estava aberta e tinha marca de pezinho descalço na lama, indo na direção do brejo. Antônio pegou a lanterna e saiu correndo atrás da filha, seguindo as pegadas na lama. Mas quando chegou perto do brejo, as marcas desapareciam na beirada da água. Ele gritou o nome da Rosinha, procurou com a lanterna, mas não viu nada além da água escura e as plantas balançando no vento. A cantoria tinha parado e o silêncio era tão pesado que dava arrepio. Antônio ficou ali até o sol nascer, gritando o nome da filha, mas ela não apareceu. Quando amanheceu, eles chamaram os vizinhos, a polícia, bombeiro, todo mundo que podia ajudar. Procuraram no brejo com vara, com rede, com canoa, mas não acharam nem sinal da menina. Era como se ela tivesse desaparecido no ar. Os dias foram passando e a família estava desesperada. Dona Lourdes quase enlouqueceu de tanto chorar e o Antônio não conseguia mais trabalhar direito. Os meninos também ficaram muito abalados, principalmente o João, que era mais apegado com a irmã. Mas aí, depois de uma semana que a Rosinha tinha sumido, aconteceu uma coisa que deixou todo mundo ainda mais assombrado. Na primeira noite de lua cheia, depois do desaparecimento da menina, a cantoria voltou. Só que agora eram 2 vozes. A voz da mulher que eles já conheciam e a voz da Rosinha, cantando junto. Dona Lourdes quase desmaiou quando ouviu. Era a voz da filha dela sem dúvida nenhuma, mas tinha alguma coisa diferente, como se ela tivesse aprendido a cantar de um jeito novo, mais bonito, mais misterioso. Antônio pegou uma espingarda e foi pro brejo gritando: "Rosinha! Rosinha, filha, volta para casa! Papai tá aqui!" A cantoria parou na mesma hora e por uns minutos tudo ficou em silêncio. Depois, eles ouviram a voz da Rosinha, mais distante, como se viesse de muito longe. "Papai, eu tô bem. Eu tô com a moça bonita da água. Ela me ensinou coisa linda, papai. Não fica triste, não. Rosinha, volta para casa, filha. Mamãe tá chorando, seus irmãos tão com saudade. Eu não posso voltar mais não, papai. Mas eu tô feliz aqui." A moça bonita me mostrou um mundo lindo embaixo da água, cheio de luz e de música. Não se preocupa comigo, não. E a voz foi sumindo, sumindo, até que só sobrou o barulho da água lambendo a margem do brejo. A partir daquele dia, toda lua cheia, eles ouviam a cantoria da Rosinha junto com a voz da mulher misteriosa. Sempre a mesma coisa. Uma música linda, que dava paz no coração, mas que também partia o coração de saudade. Dona Lourdes nunca mais foi a mesma. Ela emagreceu, ficou quieta e às vezes ficava horas sentada na janela, olhando na direção do brejo. O Antônio tentava consolar ela, mas ele mesmo estava sofrendo muito. Os meninos cresceram e saíram de casa, foram estudar na cidade. A fazenda foi vendida e a família se mudou para longe dali. Mas eles dizem que mesmo morando em outro lugar, às vezes ainda ouvem a cantoria da Rosinha nas noites de lua cheia.
Anos depois, eu tive a oportunidade de conversar com um índio velho da região que conhecia todas as lendas e história daquelas terras. Ele me contou que o brejo onde a Rosinha sumiu era um lugar sagrado para os antepassados dele. Um lugar onde morava uma entidade que eles chamavam de Mãe d'Água. Segundo ele, essa entidade às vezes escolhia uma criança especial, que tinha o dom de conversar com os espíritos da natureza para levar com ela para o mundo subaquático. Num era uma coisa ruim, ele explicou, mas um tipo de chamado, como se a criança tivesse um destino diferente do resto das pessoas. Essas crianças, ele me disse, elas vão viver no mundo da Mãe d'Água, onde não existe tempo, onde tudo é música e luz. Elas ficam felizes lá, mais felizes do que conseguiriam ser no nosso mundo. Mas é claro que a família sofre, porque não entende. Eu não sei se é verdade ou não é, mas sei que a história da Rosinha mexeu comigo de um jeito que eu nunca esqueci. E sempre que eu passo perto de um brejo ou lagoa misteriosa, eu lembro dela e fico pensando, será que existem mesmo esses outro mundo paralelo ao nosso, onde as crianças especiais vão viver quando são chamadas? O que eu sei é que a natureza tem seus mistérios e, às vezes, ela reclama o que é dela de um jeito que a gente não consegue entender. A Rosinha era uma menina diferente, conectada com coisa que nós, gente comum, não conseguimos nem imaginar. Talvez ela realmente tenha encontrado seu lugar num mundo mais bonito que o nosso. Mas fica a lição. Quando uma criança fala que vê ou ouve coisa estranha, principalmente em lugar isolado e misterioso, é melhor prestar atenção. Às vezes elas estão vendo coisa que nós não vemos, e isso pode ser perigoso, ou pode ser mágico. Não tem como saber. Relato 4. O lobisomem do São Francisco. Esse caso que eu vou contar agora aconteceu lá nas margens do Rio São Francisco, numa cidadezinha pequena chamada Pirapora, em Minas Gerais, lá pelos anos de 1985. É uma história que envolve lobisomem, mas não é do jeito que vocês estão acostumados a ouvir, não. Essa aqui tem um final que vai mexer com o coração de vocês. Naquela época, eu tinha um primo chamado Zé Benedito, que trabalhava como vaqueiro numa fazenda grande na beira do rio. O Zé Benedito era um homem bom, trabalhador, casado com uma mulher muito boa, a dona Conceição, e tinha 2 filhos pequenos. Mas o Zé Benedito carregava um fardo pesado na consciência. Ele era o 7º filho homem de uma família de 7 irmãos, e todo mundo na região sabia o que isso significava. Segundo a lenda, o 7º filho homem está condenado a virar lobisomem toda sexta-feira de lua cheia. Desde pequenininho, o Zé Benedito ouvia os comentários da pessoa, os cochechos, os olhares de medo e desconfiança. Ele cresceu com aquele peso, aquela marca, mesmo nunca tendo acontecido nada de estranho com ele. Era um homem normal, religioso, que ia na igreja todo domingo e nunca fez mal a ninguém. Mas as pessoas não esqueciam, não. Toda vez que acontecia alguma coisa estranha na região, um animal morto de jeito esquisito, um barulho estranho de noite, qualquer coisa fora do comum, logo falavam. Deve ter sido o Zé Benedito na forma dele. Isso machucava muito o coração do homem. Ele via que os próprios filhos às vezes chegavam em casa chorando porque os coleguinhas na escola falavam que o pai deles era lobisomem. Dona Conceição também sofria, mas sempre defendia o marido. Dizia que aquilo era tudo superstição boba. Numa certa sexta-feira de lua cheia, lá pelo mês de agosto, aconteceu uma coisa terrível na região. Uma boiada inteira foi atacada durante a noite e os animais foram mortos de um jeito muito estranho. Não parecia ataque de onça nem de qualquer outro animal conhecido. As marcas nos pescoços do gado eram diferentes, mais profunda, como se fosse coisa sobrenatural mesmo. No outro dia de manhã, quando a notícia se espalhou, todo mundo já estava olhando para o Zé Benedito com desconfiança. Ele tinha passado a noite em casa, dormindo com a família, mas as pessoas não queriam saber disso. Para elas, ele era culpado.
A situação ficou tão ruim que o fazendeiro, que sempre tinha confiado no Zé Benedito, chamou ele para uma conversa. Ó Zé, eu gosto muito de você. Você é um funcionário exemplar, mas as pessoas estão falando muito. Eu acho melhor você tirar umas férias, deixar as coisas esfriarem um pouco. O Zé Benedito ficou arrasado. Ele sabia que não tinha feito nada de errado, mas estava sendo condenado mesmo assim. Chegou em casa cabisbaixo e contou para a mulher o que tinha acontecido. Dona Conceição ficou indignada. Isso é injustiça, Benedito. Você é um homem de bem. Nunca fez mal a uma mosca. Eu sei, Conceição, mas o que a gente pode fazer? A lenda é mais forte que a verdade. Naquela noite, o Zé Benedito não conseguiu dormir. Ficou na varanda, olhando para a lua cheia e pensando na vida. Porque ele tinha que carregar aquele fardo. Porque nasceu sendo o 7º filho. Porque as pessoas não conseguiam ver que ele era apenas um homem comum. Foi quando ele ouviu um barulho estranho vindo da direção do rio. Era como se fosse um animal grande se movendo na água, fazendo um barulho que ele nunca tinha ouvido antes. Pegou a lanterna e foi ver o que era. Quando chegou na margem do rio, ele viu uma coisa que gelou seu sangue. Tinha um bicho saindo da água, um bicho que não era de Deus. Era grande, peludo, andava ora em 2 patas, ora em 4, e tinha uns olhos que brilhavam na escuridão como brasa acesa. O bicho olhou direto para o Zé Benedito, e por um momento os dois ficaram se encarando. Então o animal deu um uivo terrível, que ecoou por toda a região, e saiu correndo na direção dos pastos, onde ficava o gado. O Zé Benedito ficou paralisado por um segundo, sem saber o que fazer. Depois, reagiu e saiu correndo atrás do bicho, gritando para tentar espantar ele. Mas quando chegou no pasto, já era tarde. O lobisomem verdadeiro, porque era isso que ele tinha visto, já tinha atacado mais umas 5 cabeças de gado. O bicho olhou para o Zé Benedito mais uma vez, como se tivesse querendo dizer alguma coisa, e depois desapareceu na escuridão. No outro dia, quando descobriram os novo animal morto, a situação do Zé Benedito ficou ainda pior. Agora, as pessoas tinham certeza de que ele era o culpado, porque ele tinha saído de casa durante a noite. Ninguém queria ouvir a explicação dele. Ninguém acreditava que ele tinha tentado impedir o ataque. A vida do Zé Benedito virou um inferno. Os vizinhos começaram a atravessar a rua quando viam ele vindo. As crianças corriam quando ele passava. E até na igreja as pessoas se afastavam quando ele sentava no banco. Dona Conceição estava sofrendo junto com o marido, e os meninos já não queriam mais ir na escola por causa da vergonha. A família toda estava sendo destruída por causa de uma maldição que o Zé Benedito nunca tinha pedido para carregar. Foi quando ele tomou uma decisão que mudou tudo. Na próxima sexta-feira de lua cheia, ele ia ficar acordado a noite toda, escondido perto do rio, para tentar pegar o lobisomem verdadeiro e provar sua inocência. Ele não contou nada para a mulher, porque sabia que ela ia ficar preocupada. Simplesmente disse que ia sair para pescar e ficou de tocaia perto da margem do São Francisco, armado com uma espingarda e muita coragem. Lá pelas 2 da madrugada, o bicho apareceu de novo. Saiu da água como se o rio fosse a casa dele. Balançou o pelo para se secar e começou a farejar o ar, procurando sua próxima vítima. O Zé Benedito ficou quietinho, esperando o momento certo. Quando o lobisomem começou a se afastar na direção dos pastos, ele começou a seguir de longe, tomando cuidado para não fazer barulho. O que ele viu naquela noite foi uma das coisas mais terríveis e mais tristes da vida dele. O lobisomem chegou num pasto onde tinha um bezerro sozinho, separado da mãe, e se preparou para atacar. Mas antes de avançar, o bicho parou e ficou olhando para o bezerrinho com uma expressão que parecia humana. Era como se, por um momento, a consciência da pessoa que estava dentro daquele corpo monstruoso tivesse despertado. O lobisomem balançou a cabeça como se estivesse lutando contra alguma coisa e deu um passo para trás. Mas aí,
A lua ficou mais brilhante e a transformação tomou conta dele de novo. O bicho avançou para o bezerro e o Zé Benedito não teve escolha. Deu um tiro de espingarda para o alto, gritando e fazendo o maior barulho possível. O lobisomem parou o ataque, olhou na direção do Zé Benedito e por um segundo os dois se encararam de novo. Dessa vez, o Zé Benedito conseguiu ver alguma coisa no zóio do bicho que o fez entender tudo. Aquilo não era um monstro comum, não. Era uma pessoa, alguém que estava sofrendo tanto quanto ele. Alguém que não conseguia controlar o que acontecia com seu próprio corpo. O lobisomem deu outro uivo, mas dessa vez parecia mais triste que assustador, e saiu correndo de volta para o rio. O Zé Benedito ficou parado ali, processando tudo que tinha visto, e quando chegou em casa, já sabia o que tinha que fazer. No dia seguinte, ele procurou o padre da cidade e contou tudo o que tinha acontecido. O padre era um homem sábio, que já tinha vivido muito e visto muita coisa estranha pelo interior do Brasil. "Meu filho", disse o padre, "o que você viu é real. Existe mesmo gente que carrega essa maldição, mas não é culpa deles. É um sofrimento que eles não escolheram. E você, que também carrega uma marca parecida, talvez seja a única pessoa que pode ajudar." "Como assim, padre?" "Tem um jeito de quebrar a maldição, mas é perigoso. Você teria que enfrentar o lobisomem no momento da transformação, olhar no zóio dele e falar o nome verdadeiro da pessoa. Se você conseguir fazer isso, a maldição se quebra. Mas se errar, você pode acabar virando um lobisomem também." O Zé Benedito pensou muito naquilo. Ele podia simplesmente contar para todo mundo que tinha visto o lobisomem verdadeiro e que não era ele. Isso já ia resolver seu problema. Mas aí ia sobrar para outra pessoa inocente o mesmo sofrimento que ele estava passando. Então ele decidiu. Ia tentar quebrar a maldição, custasse o que custasse. Na sexta-feira seguinte, ele se preparou. Confessou com o padre, pediu a bênção e foi para o seu posto na margem do rio. Dessa vez, levou junto um crucifixo que tinha sido benzido e uma oração que o padre tinha ensinado. O lobisomem apareceu na hora de sempre, mas dessa vez o Zé Benedito não ficou escondido. Ele saiu do meio dos arbustos e se plantou na frente do bicho, com o crucifixo numa mão e a oração na outra. O lobisomem parou, confuso, não esperando encontrar alguém ali. Os dois ficaram se olhando, e o Zé Benedito começou a recitar a oração que o padre tinha ensinado. À medida que as palavras saíam da boca dele, o lobisomem começou a se contorcer, como se estivesse lutando contra alguma coisa. Por um momento, o bicho voltou a ter aquela expressão humana no zóio, e o Zé Benedito soube que era a hora. Ele olhou bem fundo no zóio da criatura e gritou o primeiro nome que veio na cabeça. "Joaquim, Joaquim da Silva, eu sei que você tá aí dentro. Luta contra isso, homem. Você não é esse bicho." O lobisomem deu um uivo que parecia grito de dor e desespero e começou a se transformar. Os pelos foram caindo, o corpo foi voltando ao formato humano e quando a transformação terminou, lá estava um velho conhecido do Zé Benedito, seu Joaquim, um homem quieto que morava sozinho numa casinha afastada. Seu Joaquim estava nu, tremendo de frio e de medo, com lágrima no zóio. Ele olhou para o Zé Benedito com gratidão e desespero. "Benedito, meu Deus, já faz tanto tempo que eu estou preso nesse corpo, tanto tempo sofrendo." O Zé Benedito tirou a própria camisa e cobriu o velho, ajudou ele a se levantar e levou para casa. Lá seu Joaquim contou toda a história. Ele tinha virado lobisomem depois de uma maldição que uma benzedeira má tinha jogado nele, muitos anos atrás, por causa de uma dívida que ele não conseguia pagar. Toda sexta-feira de lua cheia, ele explicou chorando, eu me transformava e não lembrava de nada que fazia. Só acordava no outro dia, nu e machucado, sabendo que tinha feito coisa terrível. Eu tentei me matar várias vezes, mas não conseguia. A maldição não deixava.
O Zé Benedito ficou emocionado com a história. Ele sabia o que era carregar um fardo injusto e agora entendia que seu Joaquim tinha sofrido muito mais que ele. No dia seguinte, os dois foram juntinho na delegacia e contaram tudo para o delegado. Depois foram na igreja, falaram com o padre e finalmente contaram a verdade para a cidade inteira. Muita gente duvidou no começo. Mas quando a sexta-feira de lua cheia começaram a passar sem nenhum ataque de animal, todo mundo teve que aceitar que a história era verdadeira. O Zé Benedito foi inocentado de todas as acusações, voltou para o trabalho na fazenda e sua família pode finalmente viver em paz. Seu Joaquim também foi perdoado pela comunidade, que entendeu que ele tinha sido vítima, não culpado. Mas o mais bonito de tudo foi a amizade que nasceu entre os dois homens. O seu Joaquim, que tinha vivido sozinho durante anos por medo e vergonha, agora tinha uma família que o acolheu. O Zé Benedito, Dona Conceição e os meninos. Ele passou a morar numa casinha no terreno da família, ajudava no serviço da casa e se tornou como um avô para os meninos. Nunca mais se transformou, nunca mais a maldição voltou e ele viveu o resto da vida em paz e gratidão. Anos depois, quando seu Joaquim morreu de velhice, cercado pela família que tinha escolhido para ser sua, todo mundo na cidade foi no enterro. Ele tinha se tornado uma pessoa querida e respeitada, e ninguém mais lembrava dos tempos em que ele tinha sido amaldiçoado. O Zé Benedito também nunca teve problema com a lenda do sétimo filho. As pessoas perceberam que aquilo era só superstição. E ele pode criar os filhos dele em paz, sem o peso da maldição. Essa história me ensinou uma coisa muito importante. Às vezes, a gente julga as pessoas por coisa que elas não têm culpa. O seu Joaquim sofreu anos sendo um monstro contra a vontade. E o Zé Benedito sofreu anos sendo julgado por uma lenda boba. Mas quando eles se ajudaram, quando um teve coragem de salvar o outro, os dois encontraram a paz. E olha, eu acredito que ainda hoje, quando a gente vê alguém sendo julgado injustamente, alguém carregando um fardo que não pediu para carregar, a gente devia lembrar dessa história. Às vezes, a pessoa que parece mais assustadora é a que mais precisa de ajuda. Por isso eu sempre digo, não julga ninguém pela aparência ou pela fama que tem. Atrás de todo monstro pode ter uma pessoa boa só esperando alguém que tenha coragem de enxergar sua verdadeira natureza. Relato 5. A casa que não deixava ninguém sai. Esse caos que eu vou contar aconteceu lá no interior de Goiás, numa cidadezinha chamada Pirenópolis, nos anos 90. É uma história que mexe com a cabeça da gente, porque tem a ver com casa mal assombrada, mas de um jeito que você nunca ouviu falar. Tinha nessa cidade uma casa antiga, construída lá pelos anos 1920, que ficava na rua principal, bem no centro. Era uma casa bonita, grande, com aquela arquitetura colonial que dá um charme danado. O problema é que ninguém conseguia morar nela. A casa tinha uma fama esquisita. Toda a família que mudava para lá acabava saindo depois de pouco tempo, sempre com a mesma desculpa. Eles se sentiam presos dentro da casa. Não era medo de assombração, não era barulho estranho nem aparição. Era uma sensação estranha de que eles não conseguiam sair de lá, mesmo querendo. Várias famílias tentaram morar na casa ao longo dos anos. Sempre acontecia a mesma coisa. Nos primeiros dias, tudo normal. Depois de uma semana, as pessoas começavam a se sentir meio desconfortável, como se alguma coisa tivesse mudado. E depois de um mês, elas estavam completamente grudadas na casa, sem conseguir sair nem para ir na cidade vizinha. Era como se a casa criasse uma dependência nas pessoas, um apego doentio que fazia elas se isolarem do mundo. As famílias que moraram lá contavam que, quando tentavam sair, sentiam uma angústia terrível, uma sensação de que alguma coisa muito ruim ia acontecer se eles se afastassem.
Por causa disso, a casa ficou vazia durante muito tempo, sendo vendida e revendida várias vezes, sempre pelo mesmo motivo. As pessoas não aguentavam ficar e não conseguiam sair. Foi quando, em 1994, chegou na cidade uma família de fora, o seu Geraldo, Dona Rosa e os 2 filhos deles, o Marcos e a Júlia. Eles tinham vindo de São Paulo, onde o seu Geraldo tinha perdido o emprego numa fábrica, e vieram tentar a vida no interior. Quando souberam da casa, que estava sendo vendida por um preço muito bom por causa da fama ruim, eles acharam que era uma oportunidade. Eram gente simples, mas trabalhadora, e não acreditavam muito nessas histórias de casa mal assombrada. Isso é coisa da cabeça das pessoas, dizia o seu Geraldo. Casa é casa, tijolo e cimento. O que pode ter de ruim? E assim, eles compraram a casa e se mudaram para lá no início de março. Os vizinhos ficaram meio preocupados, porque gostaram da família, mas também estavam curiosos para ver se ia acontecer a mesma coisa de sempre. Nos primeiros dias, realmente tudo parecia normal. A família se adaptou bem, os meninos gostaram dos quartos deles, Dona Rosa elogiou a cozinha espaçosa e seu Geraldo ficou satisfeito com o quintal grande onde podia fazer uma horta. Mas depois de uma semana, os vizinhos começaram a notar que alguma coisa estava mudando. A família, que no começo era muito sociável, começou a ficar mais reservada. Eles ainda saíam de casa, mas sempre voltavam rapidinho, como se tivessem pressa. Dona Rosa, que tinha o costume de ir na padaria toda manhã para comprar pão e conversar com as outras mulheres, começou a ir menos vezes. Quando ia, ficava inquieta, olhando para a direção da casa, como se tivesse preocupada com alguma coisa. O seu Geraldo, que tinha arranjado um emprego numa loja de material de construção, começou a chegar mais cedo do trabalho. Ele falava para o patrão que estava com dor de cabeça, que não estava se sentindo bem, mas a verdade é que ele sentia uma necessidade estranha de voltar para casa. Os meninos também mudaram. O Marcos, que no começo ia jogar bola com os coleguinhas da rua toda tarde, começou a preferir ficar em casa. A Júlia, que era uma menina extrovertida, virou uma criança quieta, que só queria ficar no quarto dela. Depois de um mês, a situação ficou preocupante. A família praticamente não saía mais de casa, só para coisa muito necessária, e sempre voltava correndo. Quando os vizinhos perguntavam se estava tudo bem, eles diziam que sim, mas dava para ver que alguma coisa estava errada. A mulher do vizinho da frente, Dona Mercedes, que era amiga da Dona Rosa, resolveu fazer uma visita para entender o que estava acontecendo. Quando chegou na casa e bateu na porta, a Dona Rosa demorou muito para atender, e quando abriu, estava com uma cara estranha, meio assustada. "Oi, Rosa, vim aqui para ver como vocês estão. Faz tempo que a gente não conversa." "Ah, oi, Mercedes. Entra, entra." Dona Mercedes entrou na casa e logo percebeu que tinha alguma coisa muito estranha no ar. Não era cheiro ruim, não era bagunça nem sujeira. Era uma sensação estranha, como se o ar fosse mais pesado, mais denso que o normal. E tinha outra coisa. A casa era bonita e bem cuidada, mas dava uma sensação de, como eu posso explicar, de que ela estava abraçando demais as pessoas que moravam nela. Era como se as paredes tivessem se aproximado, como se os cômodos tivessem ficado mais aconchegantes de um jeito que não era natural. Dona Rosa ofereceu um café, mas estava visivelmente nervosa, olhando para a porta da frente o tempo todo, como se quisesse que a visita fosse embora logo. "Rosa, você está bem? Você parece meio estranha." "Tô bem, sim. É só que eu não gosto muito de receber visita, sabe?" Isso era mentira. Dona Rosa sempre foi uma pessoa hospitaleira que adorava receber as amigas em casa. Dona Mercedes percebeu que alguma coisa estava muito errada. Quando ela se levantou para ir embora, aconteceu uma coisa que ela nunca esqueceu. Dona Rosa a acompanhou até a porta, mas quando pôs a mão na maçaneta para abrir, ela parou, ficou pálida e começou a tremer. "Rosa, que foi?" Eu não posso.
Eu não consigo abrir. Dona Mercedes achou que era problema na fechadura e tentou ajudar, mas a porta abriu normal. O problema não era mecânico, era outra coisa. Era como se a Dona Rosa tivesse uma barreira invisível que impedia ela de sair de casa. Mercedes, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu não consigo sair dessa casa. E começou a chorar, um choro desesperado, de quem está presa numa situação que não entende. Dona Mercedes ficou assustada, mas decidiu ajudar a amiga. Pegou ela pela mão e tentou puxar para fora. Mas a Dona Rosa começou a passar mal. Ficou com falta de ar, como se tivesse tendo um ataque de pânico. Não dá, Mercedes. Eu não posso sair. Quando eu tento, me dá uma agonia terrível, como se eu fosse morrer. Nesse momento, apareceu o seu Geraldo, que tinha chegado do trabalho mais cedo de novo. Ele também estava com aquela cara estranha, meio ausente, e quando viu a esposa chorando, ficou nervoso. O que está acontecendo aqui? Dona Mercedes explicou a situação, e o seu Geraldo confirmou que eles estavam passando pelo mesmo problema. Eles queriam sair de casa, tinham vários compromissos na cidade, mas toda vez que tentavam, sentiam uma angústia insuportável. É como se a casa não quisesse que a gente saísse, ele explicou. No começo, a gente pensou que era só porque estávamos gostando muito daqui, sabe? Mas agora a gente percebe que é alguma coisa mais forte que a gente. Os meninos também apareceram e estavam com a mesma expressão estranha dos pais. Quando Dona Mercedes sugeriu que eles fossem lá em casa dela para conversar melhor, as crianças começaram a chorar e se agarraram na mãe. Não quero sair, mamãe. Se a gente sair, vai acontecer uma coisa ruim. Dona Mercedes ficou muito preocupada e foi procurar o padre da cidade para contar o que tinha visto. O padre, que já conhecia a fama da casa, ficou pensativo. Essa casa tem uma história estranha, minha filha. Eu já benzi ela várias vezes, mas parece que o problema não é de assombração comum, não. Então, o que é, padre? Eu acho que essa casa tem uma energia que, como eu posso explicar, que se alimenta da energia das pessoas que moram nela. E para manter essas pessoas perto, ela cria uma dependência, um vício, como se fosse uma droga. O padre sugeriu que eles fizessem uma novena especial com várias pessoas da comunidade para tentar quebrar o que ele chamou de encantamento da casa. Durante 9 noites seguidas, um grupo de moradores se reuniu em frente à casa e fez oração, rezou o terço, cantou o hino religioso. A família lá dentro participava das orações, mas sempre através da janela, porque ainda não conseguiam sair. Na 5ª noite da novena, aconteceu uma coisa muito estranha. As pessoas que estavam rezando do lado de fora começaram a sentir a mesma sensação que a família sentia. Era como se a casa estivesse tentando puxar eles também, criando uma vontade de entrar, de ficar por perto. O padre percebeu o que estava acontecendo e mudou a estratégia. Em vez de fazer a oração perto da casa, eles se afastaram para a igreja e rezaram de lá, pedindo proteção para a família e força para eles conseguirem se libertar. Na 8ª noite, aconteceu o milagre. Dona Rosa, que estava participando da oração da janela, sentiu uma força estranha, como se alguma coisa tivesse se quebrado dentro dela. Ela conseguiu abrir a porta da frente e deu um passo para fora. Foi só um passo, mas foi o primeiro passo dela fora de casa em quase 2 meses. Ela começou a chorar de alívio e gritou para os outros: Geraldo, menino, eu consegui sair. Um por um, o resto da família também conseguiu sair. Era como se o encantamento tivesse se quebrado, como se a casa tivesse perdido o poder de prender eles. Naquela mesma noite, eles fizeram as malas e saíram da casa para sempre. Foram morar numa casa alugada do outro lado da cidade e nunca mais voltaram, nem para pegar o resto das coisas. A casa ficou vazia de novo e dessa vez ninguém mais quis comprar ela. Anos depois, a prefeitura decidiu desapropriar ela e derrubar, para construir uma praça no lugar. Quando começaram a demolição, os operários contaram uma coisa interessante. Por baixo da casa
Eles encontraram os restos de uma construção mais antiga, com uns desenhos esquisitos na parede e uns objetos que pareciam ser de ritual. Um arqueólogo que foi chamado para examinar o achado disse que provavelmente aquele tinha sido um local de culto indígena muito antigo, um lugar considerado sagrado, onde os índios faziam ritual para prender os espíritos dos mortos e impedir que eles fossem embora. Segundo ele, quando construíram a casa em cima desse local sagrado, sem fazer a purificação adequada, a energia do lugar continuou ativa, só que agora, em vez de prender espírito, prendia pessoa viva. A família do seu Geraldo se recuperou completamente depois que saiu da casa. Eles continuaram morando na cidade, criaram os filhos lá, e hoje são pessoas respeitadas na comunidade. Mas eles nunca gostam de falar muito sobre o tempo que passaram na casa maldita. Hoje, onde ficava a casa, tem uma praça bonita com banco, playground para as crianças e nunca mais aconteceu nada de estranho por lá. Parece que derrubar a construção e consagrar o terreno realmente quebrou o encantamento que prendia as pessoas. Mas fica a lição. Às vezes, a gente se sente preso em situação ou lugar por motivo que vai além do que conseguimos entender. Pode ser energia ruim, pode ser coisa espiritual, pode ser problema psicológico. O importante é não desistir de luta para se libertar e sempre pedir ajuda quando a gente não consegue sozinho. E outra coisa, quando a gente vai morar num lugar novo, principalmente lugar muito antigo, é sempre bom pedir a bênção de Deus, fazer uma oração, uma limpeza espiritual. Nunca se sabe que tipo de energia ficou impregnada naquele lugar ao longo dos anos. Relato 6. A procissão dos mortos, da Fazenda Santana. Olha, esse caos aqui aconteceu lá na Fazenda Santana, bem no coração de Minas Gerais, numa cidade que não vou dizer o nome para não arrumar problema para os parentes que ainda moram lá. Mas garanto que foi verdade. Uai, porque quem me contou foi meu compadre Zé Benedito, homem sério que nunca mentiu na vida. A Fazenda Santana era daquelas propriedades antigas, sabe? Casarão colonial, senzala ainda de pé e um cemitério dos escravos lá no fundo da propriedade, meio que esquecido pelo tempo. O dono atual, seu Joviano, tinha herdado aquilo tudo do avô e estava sempre cismado de reformar tudo, modernizar, fazer virar uma pousada rural dessas chique. Mas olha só, tinha um problema danado naquela fazenda. Todo dia 13 de maio, lá pras tantas da noite, os cachorros ficavam doidos, os cavalos se arrepiavam todo e dava para ouvir um tropel esquisito vindo lá do fundo da propriedade. Seu Joviano sempre achou que era bicho do mato essas coisas, até o dia que resolveu ficar acordado para ver o que era. Era maio de 2018 e o homem estava determinado a descobrir o que causava aquela zoada toda. Pegou uma lanterna boa, pôs uma garrafa de café na térmica e foi se postar na varanda do casarão, de frente para o caminho que levava ao cemitério velho. A mulher dele, Dona Conceição, ficou dentro de casa rezando, porque ela sempre soube que tinha coisa esquisita naquele lugar. Lá pelas 11h30 da noite, começou uma ventania estranha. Não era vento comum, não. Era um vento que parecia que sussurrava coisa, que trazia um cheiro de incenso misturado com terra úmida. Os cachorros que estavam soltos no terreiro se esconderam tudo debaixo da casa, ganindo baixinho, como se tivesse com medo de fazer barulho. Seu Joviano estava começando a ficar nervoso quando viu uma luz fraquinha lá longe, no começo da estrada que ia para o cemitério. No início pensou que fosse algum vizinho passando com lanterna, mas a luz não se mexia como luz de lanterna, não. Ela balançava devagarzinho de um lado para o outro, como se alguém tivesse carregando ela numa procissão. E foi aí que ele viu o impossível, uai. Vinha vindo pela estrada uma fila de gente, mas não era gente comum, não. Era uma procissão de alma, visagem mesmo. Na frente, um homem alto, de terno preto e cartola, carregava uma cruz grande de madeira.
Atrás dele vinha uma multidão de pessoas vestida de branco, tudo descalço, caminhando devagarzinho e cantando uma cantiga triste que seu Joviano nunca tinha ouvido na vida. O mais assombrado é que dava para ver através deles, como se fosse gente feita de neblina. E conforme eles iam se aproximando do casarão, o canto ficava mais claro. Era uma música em língua africana, misturada com português, falando de liberdade, de sofrimento, de saudade da terra natal. Seu Joviano ficou ali, grudado na cadeira da varanda, sem conseguir se mexer. O coração dele batia, que parecia que ia sair pela boca, mas ele não conseguia desviar o olho daquela procissão assombrada. E quando eles passaram bem na frente do casarão, o home da frente, o da cartola, parou e olhou direto para os olhos dele. Era um olhar triste, sabe? Não era olhar de mal, não. Era olhar de quem estava pedindo alguma coisa, de quem estava precisando de ajuda. E aí o home falou, com uma voz que parecia vento passando nas folhas secas. Patrão, nós só quer descanso. Nós só quer que lembra da gente. A procissão toda parou e ficou olhando para o seu Joviano. Devia ter umas 50, 60 almas ali, tudo olhando para ele com aquele mesmo olhar triste e cansado. Mulher com criança no colo, velho curvado, moço novo. Tudo gente que tinha vivido e morrido naquela terra, trabalhando de sol a sol, sem nunca ter tido um descanso direito. Foi quando seu Joviano entendeu o recado. Aquelas almas estavam ali todo 13 de maio, data da abolição, lembrando que eles existiram, que eles sofreram, que eles mereciam respeito e lembrança. O cemitério lá no fundo estava abandonado, as cruzes estavam caindo, o matinho tinha tomado conta de tudo. No dia seguinte, logo cedinho, seu Joviano foi lá no cemitério dos escravos. E que dó que deu do coração dele, uai. Tava tudo largado mesmo, as cruzes de madeira podre, os túmulos desabando, uma tristeza só. Ele juntou a família toda e eles passaram semana limpando, arrumando, plantando florzinha, fazendo umas cruz nova. E sabe que desde esse dia nunca mais apareceu procissão nenhuma na Fazenda Santana? Os bichos ficaram mansinho, a casa ficou em paz. Mas todo 13 de maio, seu Joviano faz questão de acender uma vela lá no cemitério e dizer uma oração para os antigos moradores da fazenda. Ele me contou que, às vezes, quando está lá fazendo a limpeza do cemitério, sente um ventinho gostoso, como se fosse um agradecimento. E uma vez, jura que ouviu uma voz sussurrando, "Obrigado, patrão", bem no pé do ouvido. Olha, eu sempre digo, os mortos não quer fazer mal para ninguém, não. Ele só quer que lembra deles, que respeita a memória deles. E quando a gente faz isso, eles ficam em paz e deixa a gente em paz também. Relato 7. O menino do açude seco. Agora vou contar para vocês um caso que aconteceu lá no sertão da Bahia, numa cidadezinha que chama Pedra Branca, no meio do nada mesmo. Quem me contou foi minha prima Dalva, que foi professora lá por muito tempo e viu coisa que até hoje ela não consegue explicar direito. Tinha um açude grande na entrada da cidade, o açude do Bom Jesus, que era a alegria da garotada nos tempos de chuva. Mas naquele ano de 2019, a seca estava brava, uai. Tinha 2 anos que não chovia direito e o açude estava quase seco, só um pocinho d'água no fundo, cercado de terra rachada e pedra. A molecada ainda brincava por lá, catando peixinho nos pocinhos que sobrava, empinando pipa, essas coisas de criança. Mas começou a correr um boato esquisito na cidade. Estava aparecendo um menino estranho no açude, um menino que ninguém conhecia, que não era de família de lá. Prima Dalva, que sempre foi curiosa, resolveu ir lá ver com os próprios olhos. Era numa tarde de sábado, sol quente danado, e ela foi caminhando até o açude para dar uma olhada. Quando chegou lá, viu a meninada brincando normal. Mas aí uma das crianças, o Pedrinho, filho do seu Manuel da venda, veio correndo até ela toda agoniado. "Professora, a senhora viu o menino novo que está ali?"
Ele perguntou, apontando para um cantinho do açude, onde tinha umas pedras grandes. Prima Dalva olhou para onde o menino estava apontando e não viu nada não. Só pedra, terra seca e uns matinhos mirrado. Mas o Pedrinho insistia que tinha um menino ali, um menino magrinho de calção rasgado, que ficava acenando para eles, chamando para brincar. Que menino, Pedrinho? Não tem ninguém aí, não. Tem sim, professora. Ele tá bem ali, olha. E aí que Prima Dalva percebeu uma coisa estranha. Só as crianças estavam vendo o tal menino. Os adultos que passavam por ali não via nada. E mais esquisito ainda, só criança que era da idade do menino que aparecia conseguia ver ele. Os maiorzinhos de 12, 13 anos já não via mais. Durante a semana, o assunto não saía da boca de ninguém na cidade. As mães estavam preocupadas porque os meninos chegavam em casa contando que tinha brincado com o menino do açude, que ele ensinava brincadeira nova, que ele sabia onde tinha peixe escondido nos pocinhos. Prima Dalva, que além de professora era curiosa que nem gato, resolveu fazer uma investigação. Foi na casa dos velhos da cidade, perguntando sobre a história do açude, se já tinha acontecido alguma coisa estranha por lá. Foi aí que seu Zeca, o mais velho da cidade, contou uma história que arrepiou os cabelos dela. Uns 40 anos atrás, quando o açude ainda era novo e vivia cheio d'água, um menino de 7 anos, filho de uma família que morava numa fazendinha perto dali, tinha se afogado no açude. O menino chamava Joãozinho, era danado para brincar na água. E num dia que os pais não estavam olhando, ele foi sozinho pro açude e nunca mais voltou. Encontraram o corpinho dele 3 dias depois, boiando perto das pedras, onde agora os meninos diziam que via o tal menino misterioso. A família ficou arrasada, se mudou da cidade e o caso foi meio que esquecido com o tempo. Mas você acha que pode ser o espírito do menino, seu Zeca? Prima Dalva perguntou. O velho coçou a barba branca e respondeu, olha, professora, eu não sei não, mas sempre ouvi falar que criança que morre muito nova fica vagando, procurando outros meninos para brincar, principalmente quando morre de acidente, sem se despedir direito. Prima Dalva voltou para o açude no dia seguinte, dessa vez levando o filho dela, o Marquinhos, de 8 anos. Queria testar se ele também ia conseguir ver o tal menino. E conseguiu, uai. Logo que chegaram lá, Marquinhos apontou para o mesmo lugar onde os outros meninos diziam que via o menino. Mamãe, tem um menino ali que está acenando para mim. Ele quer que eu vá brincar com ele. Prima Dalva sentiu um frio na barriga. Como ele é, meu filho? Ele é magrelinho, tem cabelo pretinho, tá de calção azul meio rasgado. E ele tá sorrindo, mãe. Parece que ele quer amigo. Aí que Prima Dalva entendeu. O espírito do menino Joãozinho estava mesmo ali, sozinho há 40 anos, esperando alguém para brincar com ele. E só as crianças que ainda tinham a inocência e a pureza conseguia ver ele. Mas aí começou a acontecer coisa preocupante. Os meninos que brincavam com o menino do açude começaram a mudar de comportamento. Ficaram mais quietos, mais tristonho, como se estivesse perdendo a alegria. E alguns começaram a falar que o menino do açude estava pedindo para eles ficar lá com ele para sempre, que ele estava sozinho e precisava de companhia. Foi quando Dona Maria, mãe do Pedrinho, procurou Prima Dalva desesperada. Professora, meu menino não quer mais sair de perto do açude. Ele fala que o amiguinho dele precisa dele, que ele não pode abandonar o coitadinho. Eu tô com medo que aconteça alguma desgraça. Prima Dalva sabia que tinha que fazer alguma coisa. Procurou o padre da cidade, Padre Antônio, e contou tudo para ele. O padre, que era homem sábio e já tinha visto muita coisa na vida, ouviu tudo com atenção e disse: Filha, essa alma precisa de paz. Precisa entender que já morreu e que tem que seguir para o lugar dela. Vamos fazer uma missa lá no açude, benzer aquele lugar e pedir para Deus que leve essa criança para o descanso eterno. No domingo seguinte, Padre Antônio, Prima Dalva e umas 20 pessoas da cidade foram até o açude. O padre celebrou uma missa linda
pedindo para Deus que desse paz para o espírito do menino Joãozinho, que ele encontrasse o caminho da luz e parasse de sofrer nesse mundo. Durante a missa, aconteceu uma coisa emocionante. Os meninos que conseguiam ver o espírito disseram que ele apareceu durante a oração, mas dessa vez não estava sozinho, não. Tinha uma senhora bonita do lado dele, de vestido branco, que deu a mão para ele e foi caminhando junto, até desaparecer numa luz clara. Deve ter sido a mãe dele que veio buscar ele, disse o padre com os olhos cheios de lágrima. Desde esse dia, nunca mais ninguém viu o menino do açude. As crianças voltaram ao normal, alegre e brincalhão como sempre foi. E quando a chuva voltou, no ano seguinte, o açude encheu de novo, limpinho e bonito, como se tivesse sido abençoado. Prima Dalva sempre diz que aprendeu uma lição importante com esse causo. Às vezes, os mortos ficam presos no nosso mundo não por maldade, mas por solidão, por saudade, por não entender que já chegou a hora de partir. E quando a gente ajuda eles com oração e com amor, eles encontram o caminho da paz. Relato 8. A mulher do vestido vermelho da Estrada Real. Esse último caso que vou contar para vocês é dos mais arrepiantes que já ouvi na minha vida e aconteceu bem aqui pertinho, numa estradinha que liga duas cidades pequenas do sul de Minas. Meu vizinho, seu Aparecido, que é caminhoneiro há mais de 20 anos, me garantiu que é verdade cada palavra que vou falar. A estrada onde aconteceu essa história é uma parte da antiga Estrada Real, sabe? Aquela que os tropeiros usavam no tempo da colônia para transportar ouro e pedra preciosa. É uma estrada bonita, mas meio solitária, cheia de curva e lombada, que corta um pedaço de Mata Atlântica ainda preservada. Seu Aparecido sempre gostou de viajar de madrugada, quando o trânsito é menor e o caminhão rende mais na estrada. E foi numa dessas viagens, lá pelo final de 2020, que ele viu pela primeira vez a mulher do vestido vermelho. Era umas 2 horas da manhã, céu estrelado, aquela paz gostosa da madrugada no interior. Ele vinha carregado de café, levando a carga de uma cidade para outra, quando na curva do Pau d'Óleo, um lugar que todo mundo da região conhece por causa de uma paineira antiga que tem lá, ele viu uma mulher parada na beira da estrada. Uma mulher linda, diga-se de passagem. Cabelo preto comprido, vestido vermelho que parecia seda, daqueles que as mulheres ricas usam em festa chique. Ela estava com a mão levantada, pedindo carona, e mesmo no escuro da madrugada, seu Aparecido conseguia ver ela claríssimo, como se ela tivesse uma luz própria. Poxa, ele pensou, que uma mulher bonita dessa está fazendo sozinha na estrada, a essa hora da madrugada? Ele parou o caminhão meio receoso, porque caminhoneiro aprende cedo a não confiar em qualquer um na estrada. Mas a mulher se aproximou da janela e sorriu de um jeito tão doce, tão carinhoso, que ele se sentiu obrigado a ajudar. Boa noite, moço. O senhor pode me dar uma carona até a cidade? Meu carro quebrou e eu estou aqui há horas esperando alguém. A voz dela era suave, educada, sotaque de gente fina. Seu Aparecido olhou para trás e não viu carro quebrado nenhum, mas pensou que talvez ela tivesse andado um pedaço procurando ajuda. Claro, dona, pode subir. A mulher subiu na cabine do caminhão e seu Aparecido sentiu na hora um perfume gostoso, de rosa, que tomou conta de todo o ambiente. Ela se acomodou no banco do carona, cruzou as pernas com elegância e disse: "Muito obrigada, moço. O senhor é muito gentil. Eu preciso chegar na cidade antes do amanhecer." Eles seguiram viagem e durante o caminho a mulher foi conversando. Contou que vinha de São Paulo, que estava visitando parente na região, essas conversas normal. Mas seu Aparecido começou a perceber umas coisas estranhas. Primeiro, ela não fazia barulho nenhum quando se mexia. Segundo, quando ele olhava pelo retrovisor, às vezes parecia que ela não estava refletindo direito no espelho. E terceiro, por mais que ele ligasse o aquecimento do caminhão, continuava saindo um frio danado dela, como se ela tivesse acabado de sair da geladeira,
Quando estavam chegando perto da cidade, a mulher pediu: "Moço, pode me deixar ali na praça da igreja? Eu vou ficar bem de lá." Seu Aparecido concordou e parou o caminhão bem em frente à igrejinha da cidade. A mulher agradeceu, desceu do caminhão e começou a caminhar em direção à igreja. Foi aí que Seu Aparecido viu uma coisa que gelou o sangue dele. Conforme ela caminhava, o corpo dela foi ficando transparente até que ela desapareceu completamente bem na frente do portão da igreja. Seu Aparecido ficou ali parado, tentando entender o que tinha acontecido. Será que ele estava sonhando? Será que estava cansado demais e tinha alucinado? Ele desceu do caminhão, foi até onde ela tinha desaparecido e não achou nada, nem pegada, nem sinal de que alguém tinha passado por ali. Mas o perfume de rosa ainda estava forte no caminhão. No dia seguinte, ele contou a história para o mecânico da cidade, seu Benedito, que conhecia todo mundo e toda a história da região. Seu Benedito ficou sério e perguntou: "Aparecido, descreve essa mulher para mim direitinho." Depois que seu Aparecido descreveu a mulher, seu Benedito balançou a cabeça e suspirou. "Meu amigo, você deu carona para Dona Helena." "Dona Helena? Quem é Dona Helena?" Aí seu Benedito contou uma história que deixou seu Aparecido mais assombrado ainda. Dona Helena era uma moça rica de São Paulo que nos anos 1950 vinha sempre passar férias na fazenda dos tios aqui na região. Ela era conhecida por ser muito bonita e muito elegante, sempre vestida com as roupas mais finas, principalmente um vestido vermelho que ela adorava usar. Numa dessas viagens, ela se apaixonou por um rapaz da cidade, filho de fazendeiro. Os dois marcaram de fugir juntos, porque a família dela não aprovava o namoro. Eles combinaram de se encontrar na igreja da cidade à meia-noite de uma sexta-feira 13, para de lá seguir viagem para longe e se casar. Dona Helena saiu da fazenda dos tios de madrugada, toda arrumada com seu vestido vermelho favorito. Mas no caminho para a cidade, o carro dela capotou numa curva, justamente na curva do Pau d'Óleo. Ela morreu na hora e só encontraram o corpo dela no dia seguinte. O rapaz ficou esperando na igreja a noite toda, sem saber o que tinha acontecido. Quando soube da morte dela, ficou louco de tristeza e nunca mais foi o mesmo. E desde então, continuou seu Benedito, todo mundo que passa por aquela curva de madrugada pode encontrar a Dona Helena. Ela ainda está tentando chegar na igreja para encontrar com o namorado. Dizem que ela só aparece para homem bondoso, que ela sente quem tem coração bom. Seu Aparecido ficou calado, processando tudo aquilo. Depois perguntou: "Mas ela faz mal para alguém?" "Não, não faz mal nenhum. Pelo contrário, dizem que quem dá carona para ela fica protegido na estrada, nunca sofre acidente. Ela é uma alma penada, mas é uma alma boa." Desde então, seu Aparecido passou a viajar por aquela estrada com mais frequência, sempre esperando encontrar Dona Helena de novo. E encontrou mesmo, mais umas 4, 5 vezes ao longo dos anos. Sempre a mesma coisa. Ela aparecia na curva do Pau d'Óleo, pedia carona até a igreja, conversava educadamente durante o caminho e desaparecia na frente do portão da igreja. E sempre deixava aquele perfume de rosa no caminhão que durava dia. Uma vez, numa dessas caronas, seu Aparecido teve coragem de perguntar para ela: "Dona, a senhora não acha que já é hora de descansar? De encontrar a paz?" Ela olhou para ele com aqueles olhos tristes e respondeu: "Moço, eu prometi que ia encontrar com ele na igreja. Uma promessa é uma promessa. Eu não posso descansar enquanto não cumprir minha palavra." Seu Aparecido ficou com dó dela e teve uma ideia. Procurou o padre da cidade e contou toda a história. O padre, que era homem compreensivo, concordou em celebrar uma missa especial na igreja, pedindo para Deus que libertasse a alma de Dona Helena e que ela pudesse encontrar o namorado dela no outro mundo. Na noite da missa, muita gente da cidade foi para a igreja.
E no finalzinho da cerimônia, algumas pessoas juraram que viram 2 vultos se abraçando na frente do altar, antes de desaparecer numa luz suave. Desde aquela noite, Dona Helena nunca mais apareceu na curva do Pau d'Óleo. Seu aparecido passou por lá muitas vezes depois, sempre com um pouquinho de saudade da conversa educada dela, mas feliz, sabendo que ela finalmente encontrou a paz que procurava há tanto tempo. Pois é, pessoal. E assim termina mais uma roda de causo aqui na varanda. 3 histórias que mexeram comigo também, uai, porque mostra que o mundo dos espíritos está mais perto da gente do que a gente imagina. A procissão da Fazenda Santana nos ensina que os mortos merecem respeito e lembrança. O menino do açude mostra que às vezes as almas ficam presas por solidão e que com amor e oração a gente pode ajudar elas a encontrar a paz. E Dona Helena? Dona Helena nos lembra que o amor verdadeiro e as promessas sinceras não morrem nem com a morte. Eu sempre digo, não dá para duvidar de nada nessa vida não. O mundo é cheio de mistério e, às vezes, o que a gente chama de assombração não passa de alma sofrida precisando de ajuda, de carinho, de uma oração. Se você já viveu alguma experiência parecida com essas, ou se conhece algum caso arrepiante da sua região, conta aí nos comentários que eu quero saber.